Turma, vamos lá, continuando aqui nosso simulado aqui no total de 100 questões, né, Banca Sebrasp. Essa é a nossa quarta parte das questões de 15 a 20. Resolução de questões em Engenharia Civil, professor Kleber Dantas. Nosso curso aqui, nossa aula aqui está direcionado para quem vai fazer a prova do ISS Fortaleza para o cargo de Engenheiro Civil, cuja banca realizadora do concurso é o Sebrasp. Aí já resolvemos aqui algumas questões, vamos tratar hoje de 5 questões sobre esse tópico 6 aqui, de obras e edificações, patologias em edificações. Então aqui ele está falando patologias em edificações, aqui tá, ele não especificou, né? Se é estruturas de madeira, metálica, concreto. Aí nós vamos direcionar aqui essas 5 questões para a gente treinar, para vocês verem como é que vocês estão, se vocês vão acertar as questões, se não vão, para ver se vão precisar estudar mais, né? Vamos direcionar aqui essas questões, direcionadas aí a patologias, especificamente aí na NBR 6118 de 2014, projeto de estruturas de concreto, procedimento. Então vamos aqui para as nossas 5 questões. Com relação aos problemas patológicos nas estruturas de concreto, conforme a NBR 6118 de 2014, projeto de estruturas de concreto, procedimento, julgo os itens seguintes. Questão 16. Despassivação por carbonatação é a ação do gás carbônico da atmosfera sobre o concreto. As medidas preventivas consistem em dificultar o ingresso dos agentes agressivos ao interior do concreto. Questão 17. Reação álcali agregado é a expansão por ação das reações entre os álcalis do concreto e agregados reativos. O projetista deve identificar no projeto o tipo de elemento estrutural e a sua situação quanto à presença de água, bem como deve recomendar as medidas preventivas quando necessárias, de acordo com a NBR 155771. Questão 18. Expansão por sulfato é a expansão por ação de águas ou solos que contenham ou estejam contaminados com sulfatos, dando origem a reações expansivas e deletérias com a pasta de cimento hidratado. A prevenção pode ser feita pelo uso de cimento resistente a sulfatos. 19. Lixiviação é o mecanismo responsável por dissolver e carrear os compostos hidratados da pasta de cimento por ação de águas puras, carbônicas agressivas, ácidas e outras. Questão 20. Despassivação por ação de cloretos consiste na ruptura local da camada de passivação causada por elevado teor de íon cloro. As medidas preventivas consistem em dificultar o ingresso dos agentes agressivos ao interior do concreto. O cobrimento das armaduras e o concreto da fissuração minimizam este efeito, sendo recomendável o uso de um concreto de pequena porosidade. O uso de cimento composto carbonático ou de alta resistência inicial é também recomendável nestes casos. Então, turma, veja aí quais dessas questões você vai dar como certa ou quais dessas questões você vai dar como errado. E caso identifique que alguma dessas questões esteja errada, procure aí marcar onde foi o erro e ver se dá para acertar aí de cabeça, de memória, a parte correta. Então, deem um pause aí, vão resolver, veja aí quem está certo, quem está errado, que agora nós vamos dar sequência e vamos ver o gabarito. Então, pause aí, porque vamos ver o gabarito agora e resolver nossas questões. Então, o nosso gabarito é esse daí. A primeira e a última estão erradas, e a 17, a 18 e a 19 estão corretas. Então, vamos ver aí onde era o erro da primeira questão, onde era o erro da última questão, e vamos ver aí mais alguns assuntos relacionados. Então, essa nossa primeira questão está errada porque apenas um detalhezinho, ó. Despassivação por carbonatação é a ação do gás carbônico da atmosfera. A questão dizia sobre o concreto, mas está errado. É sobre o aço da armadura. Então,
É uma trocazinha aí que a gente, com questão de conhecimentos gerais para fazer, dissertativa para fazer, o tempo correndo, possa ser que alguma palavrinha dessa a gente passe despercebido. E é assim que o Sebrasp gosta. Então, onde é a saída aqui principal? Despassivação. Esse nome é ação, parece com aço. Todas as vezes que aparecer despassivação, ação, aço, é patologia na armadura, patologia no aço e não no concreto. Então aí ele diz, né? Despassivação por carbonatação é a ação do gás carbônico da atmosfera sobre o concreto. Logicamente que o concreto vai ter problema aí antes de chegar no aço, logicamente, mas a despassivação é mais específico no aço, na armadura. Então, o correto aí seria aço da armadura. Continuando, as medidas preventivas consistem em dificultar o ingresso dos agentes agressivos no interior do concreto, certo? Então, onde é que está a correção na norma? Lá na nossa norma, no tópico 6.3.3.1, despassivação por carbonatação. É a despassivação por carbonatação, ou seja, por ação do gás carbônico da atmosfera sobre o aço da armadura. Despassivação, ação, aço, ok? As medidas preventivas consistem em dificultar o ingresso dos agentes agressivos ao interior do concreto. O cobrimento das armaduras e o controle da fissuração minimizam este efeito, sendo recomendável um concreto de baixa porosidade. Então, quanto menos poroso for o concreto, né, mais compacto for o concreto, maior ele vai impor dificuldade, né, para essa ação aí chegar até as armaduras. Vamos para a nossa questão 17. Nossa questão 17 está certa. Reação álcali agregado é a expansão por ação das reações entre os álcalis do concreto e agregados reativos. O projetista deve identificar no projeto o tipo de elemento estrutural e sua situação quanto à presença de água, bem como deve recomendar as medidas preventivas quando necessárias, de acordo com a NBR 15.577.1. Ok. Só que aí tá aqui a nossa correção, né? Na norma, nossa correção tá perfeita aí, a mesma literatura, certo? Só que só tem um detalhe aí nessa NBR. Essa norma que a gente está resolvendo as questões é a 6118 de 2014. Só que essa 6118 de 2014, ela vinha citando essa NBR aí, que era anterior. Só que essa NBR agora ela está atualizada em 2018, certo? NBR 15.5.771, agregados, reatividade, álcool agregado, parte 1, guia para avaliação da reatividade potencial e medidas preventivas para uso de agregados em concreto. Então anotem aí essa NBR nova, recomendo a leitura dela também. Aí assim, aqui a gente percebe que a atualização da 6118 não é tão simplesinha assim, né? Por quê? Porque todas as normas que vêm citadas na 6118, quando ela for reeditada, todas essas normas que são citadas aí já devem terem sido atualizadas. Senão ela já vai ter uma reedição com problema, ok? Então apenas esses cuidados aí quando estiverem estudando. Nossa questão 18 também está certa. Expansão por sulfato é expansão por ação de águas ou solos que contenham ou estejam contaminados com sulfatos, dando origem a reações expansivas e deletérias com a parte de cimento hidratado. A prevenção pode ser feita pelo uso de cimento resistente a sulfatos. Ok. Apenas um detalhe aqui. Lá na norma, a literatura aqui está praticamente a mesma. Por que eu disse praticamente? Porque lá no tópico 6.3.2.2, no finalzinho, após o nome sulfatos, tem aí, conforme a BNT NBR 5737. Só que essa norma aí já está cancelada, ok? Então essa norma aí, 5737, cimentos Portland resistentes a sulfatos, ela está atualmente cancelada. Então na nova edição da 6118 aí, quando sair,
não sei se é esse ano, se é próximo ano, não é para ter mais essa citação aí, porque essa norma está cancelada. Vamos agora para a nossa questão 19. Lixiviação é o mecanismo responsável por dissolver e carrear os compostos hidratados da pasta de cimento por ação de águas puras, carbônicas agressivas, ácidas e outras. Então, essa questão está certo. Só que algumas pessoas pensam que lixiviação ela é causada apenas por águas ácidas, águas carbônicas agressivas e não por águas puras. Então, águas puras também causam lixiviação. Então, onde é que está esse tópico lá na norma? 6.3.2.1. Tá aí, ó. É o mecanismo responsável por dissolver e carrear os compostos hidratados da pasta de cimento por ação de águas puras, carbônicas agressivas, ácidas e outras. Então, nossa última questão aqui, a questão 20, ela está errada. Por que ela está errada? Despassivação. Então, a gente já aprendeu aqui que despassivação, essa ação, aço é na armadura. Despassivação por ação de cloretos consiste na ruptura local da camada de passivação, causada por elevado teor de íon cloro. As medidas preventivas consistem em dificultar o ingresso dos agentes agressivos ao interior do concreto. Então, essas medidas aí, elas previnem, né, que essas medidas adentrem no concreto para quê? Para que não atinjam o aço. O cobrimento das armaduras e o controle da fissuração minimizam este efeito, sendo recomendável o uso de um concreto de pequena porosidade. Então, pequena porosidade, né? Menos poros, menos vazio, um concreto mais bem preenchido, mais compacto. O uso de cimento composto carbonático ou de alta resistência inicial é também recomendável nestes casos. Pronto, é aqui onde está o erro, né? Não é o cimento carbonático que é recomendável, nem um cimento de alta resistência inicial. Mas sim o cimento com adição de escória, que é o nosso famoso CP3, e o material pozolânico, que é o nosso CP4. Pelo contrário, né, o concreto de alta resistência inicial aí, a grande vantagem dele é dar logo aquelas resistências maiores aí nos primeiros dias, ocorrer a desforma logo, mas ele é o cimento que ao final dos anos, né, é quem vai apresentando maiores problemas. Então, onde é que está isso aí na norma? 6.3.3.2, despassivação por ação de cloretos. Então, está aí a mesma literatura, lá no último tópicozinho. O uso de cimento composto com adição de escória ou material pozolânico é também recomendável nesses casos, né? Que é o CP3 escória e o pozolânico, que é o CP4. Então, obrigado aí. Deixem seus comentários, inscrevam-se no canal, deixem o like. Obrigado.